Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato, tentando olhar para a poesia, essa atividade tão misteriosa do ser humano que está em todos os lugares, que está em todos os cantos do globo, que sobrevive às catástrofes, sobrevive à tecnologia, já foi declarada morta 7.532 vezes e não morre, revive. Ao falar revive, eu tenho aqui a sugestão para trazer um episódio um pouco diferente. Normalmente eu analiso um poema a partir da leitura dele. Hoje eu quero trazer alguns poemas, vamos ser uns 4 no total, retirados de um livro recentemente lançado pela minha amiga Ana Cláudia Romano Ribeiro. O livro faz parte de uma coleção, a coleção Caravelas, da qual eu também vou falar a respeito de outros poemas aqui. A coleção Caravelas tem uma particularidade que é trabalhar a poesia e a visualidade. São edições muito bonitas, para as quais há sempre ilustrações. No caso aqui, eu acho interessante trazer esses aspectos, porque os poemas da Ana Cláudia, nesse livro chamado Ave Semente, são ilustrações que ela mesma fez. A Ana Cláudia tem vários talentos, o talento poético e o talento gráfico se combinam aqui num livro muito interessante que merece ser olhado na poesia e na ilustração. Vamos olhar para elas? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Quando a gente abre o Ave Semente, já damos de cara com alguma coisa interessante, porque o trabalho gráfico da Ana Cláudia é um trabalho muito delicado e a explicação vem ao final. A gente primeiro é impactado pelos desenhos. A explicação, no final, é de que ela, que mora numa chácara, passeando pela chácara, passeando pelos arredores, foi encontrando sementes. As sementes inspiram ideias, as sementes têm formas, têm imagens que são apreendidas pelo grafismo e têm sugestões que são apreendidas pela inteligência, pela poesia. E esse é um dado bastante interessante, porque se a semente tem essa forma muito concentrada no universo, ela tem também a potencialidade de gerar uma árvore inteira. Então, os poemas têm esse duplo aspecto de se concentrarem na imagem e desdobrarem para além da imagem. Por isso, eu vou aqui, de uma maneira diferente do usual, apresentar os poemas completos e as ilustrações que os acompanham. O primeiro poema do livro já dá um pouco o tom para a gente. É um poema sobre a planta Emília. Mato morto, revive vivo, outono outra vez. Bonito esse outra vez, junto, conciso, porque do morto nasce o vivo e o vivo se combina com a forma exatamente nessa palavra inventada, nesse neologismo, outra vez, tudo se ecoando, tudo se irradiando aqui. O morto vivo, o outono outra vez, essa a repetição, a assonância do ou, que
dão então para a gente o tom de quais são as potencialidades que esse livro está desenvolvendo e que os poemas desenvolvem. Agora notem uma outra coisa. Também, nesse primeiro poema, uma estrutura de 3 versos mencionando o outono, ele ecoa uma outra informação bastante importante, que é a tradição do haikai. O haikai, essa poesia tão singular criada no Japão e trazida originalmente para o Brasil, para a língua portuguesa, pelo poeta Guilherme de Almeida, mas depois relembrada, reintroduzida, ressignificada pelos concretistas e mais para frente por uma tradição zen, é um tipo de poesia que também, do mesmo jeito que as sementes, se concentra explosivamente e em associações que a gente não esperava nos fazem soltar a imaginação como essas sementes podem desdobrar conhecimento, desdobrar vida e potencialidades. É o que acontece com o poema sobre a crotalária. Chocalho agita, dentro invoca, chama causa, vem balança, mexe, varre, brota vento. Outra vez, um poema de 3 versos, próximo do haikai, mas um poema extremamente musical. Às vezes, a semente se revela na individualidade, às vezes a semente se revela no conjunto, na baga, que aqui produz um som. Às vezes, o poema se revela só na dimensão intelectual, às vezes o poema se revela na dimensão sonora, na dimensão musical, rítmica. E aqui o ritmo está evidentemente trazido para o primeiro plano. O som é o que define esse poema. Nativa da Índia, Nepal, Indonésia, Camboja, Sri Lanka, como é que veio para cá essa sépala branca? Inquinal, caravela, motoca, paquete, canoa. A semente aqui abre caminho para quê? Já que ela é uma imigrante dentro do nosso espaço. Ela abre caminho exatamente para multiplicação. É fantástico como a Ana Cláudia consegue combinar as sugestões do mundo ao redor com as sugestões das palavras, a repetição, a enumeração num espaço tão conciso, uma enumeração que foi definidora de certas tendências modernistas, mas que aqui, de novo, se combinando com as potencialidades minimalistas do haikai, ela reaparece criando alguma coisa de diferente, alguma coisa de único para cada um desses versos. Mas o último poema, ele é fantástico, porque ele abre para uma coisa completamente diferente. Se a grande maioria dos textos, os que eu separei aqui para ler para vocês, apontam para essa tradição latente, concentrada do haikai, o último continua sendo um texto bastante conciso, mas apresenta novidades. Ele é uma quintilha diferente dos outros, uma quintilha que aponta para certa tradição ibérica. Ele tem título, esse título que é Trem do Rito quebra com as outras apresentações aqui, que são só a semente. E no final, na verdade, o aspas, título, a nomeação da semente vem ao final do texto, entre colchetes. Esse se abre para diferente. E a ideia do rito, a ideia da repetição, a ideia da reatualização de uma experiência está fantasticamente bem representada aqui na manifestação de uma coisa
tradicional. Sozinha viaja a laranja. Seu par é um frango de granja. Paisagem na mente, na bolsa semente. Litúrgica, disso ela manja. Um poema para encerrar que aponta para essa tradição pela rima. A rima que é tão importante nas literaturas ocidentais, aqui essa rima em anja, que é um som extremamente português, há uma dificuldade, estrangeiros têm muita dificuldade de pronunciar essa nasalidade que a gente tem. Então, esse som tão forte fala dessa colaboração. Se a semente que tem latente dentro dela árvores inteiras é o tema desse livro, porque ela tem latente poemas, ela também precisa desse trem, precisa dessa colaboração, no caso, o frango de granja. E para quem conhece a Ana, uma menção a galinhas é fantástica, é tudo, certo? Viva a Titi! A colaboração aponta para esse dado que é tão lindo da poesia, porque ela não vive sozinha. Do mesmo jeito que a semente, a poesia semente precisa ser levada para além. A semente não pode ficar o tempo todo na árvore, ela precisa viajar. A viagem, às vezes, é espontânea, mas às vezes ela é carregada. Às vezes é o livro que fala, às vezes é um frango de granja que acaba levando a semente de laranja para outros lados, como eu estou fazendo aqui, sendo um frango de granja para minha querida amiga Ana Cláudia.